Fala, meus tios! Tudo bom com vocês? Então tá bom. Bem-vindos ao canal do Gordo Honesto. Eu sou o Gordo Honesto. E no vídeo de hoje vamos falar sobre jogos de pixel art. Ai, que maravilhoso! Mas por que falar de pixel art em 2025? Oh, você não acabou de ver o jogo do He-Man que vai sair aí? Pra tudo que é console? Um beat'em up bonitão, cheio de pancadaria com os musculosos gulosos de Eternia? O jogo tá muito bonito, mas podia ser muito mais bonito. Por que eu falo isso? Antes de eu te falar por quê, eu peço que você deixe seu like, comentário maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho, confere a gente lá no Instagram, @ogordohonesto, e confere também os nossos vídeos do Papo Honesto, todas as terças e quintas, às 16 horas. Combinado? Então tá bom, vamos jogar esse vídeo. Bom, eu falei agora que vai ter um jogo novo do He-Man, para tudo que é plataforma, um beat'em up bonitão, legal, mas eu falei que poderia ser melhor. Pois é, por que poderia ser melhor? Porque o jogo, em pleno 2025, ainda é feito em pixels. E qual o problema disso, Gordo Honesto? Bom, eu vou contextualizar você rapidinho e explicar o porquê o pixel não é um negócio mais legal em pleno 2025. Tá bom? Vamos lá então. Nos anos 80 e 90, o pixel não era a modinha, era a tecnologia da época. Ou seja, todos os jogos de videogame, eles tinham que ser feitos por pixels, que é aquele monte de pontinho pequenininho que forma um bonecão bonitão que a gente chama de sprite. Então, na época, os consoles eles não tinham um processador muito forte, a paleta de cor era limitada, a memória também não era lá aquelas coisas. Então, os artistas que faziam jogos, os caras tinham que fazer miséria com aqueles pontinhos ali para virar alguma coisa bacana. Os fliperamas tinham um pouco mais de liberdade, porque cada placa tinha um poderio melhor ali, então dava para fazer mais efeitos de escalonamento, de rotação de sprites, de zoom com sobreposição de imagem. O fliperama dava para você dar uma bela exorcizada nos pixels. Já nos consoles, tivemos clássicos como Super Mario World, Sonic, Gunstar Heroes. Eram tantos jogos que você via que cada pixel, cada detalhe daquele jogo foi pensado no limite para poder extrair o melhor possível. Aí já também, no final dos anos 80, começo de 90, veio a SNK e o seu Neo Geo apelão, arrebentando tudo, com uma capacidade gráfica muito superior ao que tinha na época, lógico, utilizando pixels também. E ali eles começaram a conseguir uma qualidade de imagem tão surpreendente, com vários quadros de movimento, colorido chapado e muito bonito. E a SNK, ela foi tão ao limite na placa dela, a NVS, que ela conseguiu simular efeito 3D com pixels, coisa que é simplesmente impensável, e os caras conseguiram na época. Também tivemos a Capcom, no início dos anos 90, surpreendendo todo mundo com a sua série de jogos Darkstalkers, que era lindo demais o gráfico daquilo lá. E depois, lançando o primeiro jogo dos X-Men, Children of the Atom, é como se os personagens tivessem pulado das páginas de quadrinho e ido direto para o jogo, dado o grau de perfeição que era aquilo lá. Tudo baseado em pixels. Mas também temos que reconhecer o seguinte: pixel era a tecnologia da época, não tinha outra coisa. O polígono veio aparecer muito tempo depois, mas só o pixel não fazia mágica sozinha. Tinha uma coisa também que se chamava TV de tubo, ou CRT, que era justamente esse tipo de monitor onde a mágica acontecia. Quando você ligava o seu Super Nintendo ou seu Mega Drive numa TV de tubo, os pixels não apareciam como blocões, quadradões chapados. A tela suavizava a borda do pixel, misturava as cores e deixava um brilho que deixava tudo mais fluido e mais bonito. A TV praticamente fazia uma ilusão de ótica com os pixels. Onde tinha um quadrado, ela fazia uma curva. Onde tinha uma cor chapada, ela fazia o pixel brilhar. Então você não tinha os pixels tudo amontoado ali. A TV de tubo, ela conseguia dar uma suavizada no quadrado, deixando ele mais arredondado, e dava um brilho no que era chapado. Então, o gráfico pixelado, ele ficava liso. Por isso que era muito bonito de se ver. Então, o charme do pixel dos anos 80 e 90 não era só o joguinho desenvolvido pela produtora. Era uma somatória do joguinho, televisão e o hardware limitado da época, que fazia os caras tirar água de pedra. Aí o tempo passou, os videogames dos anos 80 e 90 foram guardados em caixas,
começaram a surgir outros videogames, PlayStation 1, Dreamcast, Xbox, GameCube, por aí vai. Até chegarmos na era moderna, onde você começa a trocar a televisão de tubo por TV de plasma. Nossa, lembra da plasma? Depois veio o LCD, Full HD, 4K, e onde estamos hoje. Então, aí você teve a brilhante ideia de pegar o seu Mega Drive ou seu Super Nintendo e ligar numa TV 4K. O que antes era suave, agora virou um bloco na sua cara. O que antes era bonitinho, agora é um pandemônio de quadradinho alucinado ali. A nitidez das telas modernas esfregaram o pixel na sua cara, assim, ó. E aí, o que você tinha na sua memória afetiva de ser muito bonito, acabou sendo estragado em 2 segundos que você ligou seu videogame velho numa televisão nova. E eu nem posso falar para você, deixe isso na sua memória afetiva, porque com a onda de emuladores, retro game, não existe memória afetiva. Você está jogando as coisas de 30 anos atrás, ainda hoje. Bom, mas até aí é a simples problemática de você ligar um equipamento velho numa TV moderna. E eu não estou falando que o intuito do vídeo é fazer você comprar uma TV de tubo, de modo algum. O intuito do vídeo é querer mostrar que o pixel art de ontem não é tão legal pro hoje, entendeu? Porque o que está acontecendo? De uns anos para cá, está tendo uma onda muito grande de fazer jogos em pixel. O pixel era a tecnologia de ponta da época. Hoje a coisa é outra. Mas é completamente compreensível você pensar que você fazer um jogo em pixel hoje em dia, ele é muito mais barato e não precisa de uma equipe tão grande como você vai fazer um jogo em 3D, que precisa renderizar, fazer um monte de coisa. O pixel art é uma coisa mais simples. Mas, sempre tem um mas, é preciso separar aonde que vai o seu problema logístico e financeiro para você fazer um jogo em pixel e aonde que vai o tal do jogo retrô. Vamos fazer pelo retrô. Eu lembro quando eu comprei o jogo Scott Pilgrim vs. The World, joguei no PlayStation 3. No momento eu falei, nossa, que bonito, olha o jogo. Quando você vê em vídeos no YouTube. Quando você vai ver o jogo, ele não parece tão bonito assim. Porque aquele monte de pixel, fica um negócio estourado na tela. Aí você fica imaginando, nossa, isso numa TV de tubo devia ficar muito legal. Mas o jogo não foi feito com uma TV de tubo. Esse que é o problema. Dando um outro exemplo, eu lembro quando eu comprei o Sonic Mania, já pro PlayStation 4. E novamente, eu vi os vídeos no YouTube, olha que legal, parece o Sonic lá do Megão. Será que tá tão legal assim? Tá tão megudo desse jeito? Comprei o jogo. Quando eu fui jogar, que horror, porque é impossível de se jogar. O jogo é extremamente colorido, o jogo do Sonic é rápido, então é aquela tela girando no looping, correndo pra lá e pra cá. É uma bagunça de pixel. O que era para ser bonito se torna chato, se torna feio, porque é injogável aquilo lá. E é de novo a mesma situação. Quando entra a questão de um estúdio pequeno para fazer um jogo em pixel, para ser menos custoso e mais simples, ou quando é na base do retrô. Tem muitos jogos que são em pixel que são muito divertidos. Not a Hero, por exemplo, é um joguinho indie muito divertido, eu adoro aquele jogo. Aí você tem The Binding of Isaac, que também é um outro jogo em pixel, muito legal. Mas é assim, você vê que são jogos de produtoras pequenas com boas ideias, então eles fazem dessa forma. Agora você pega o estúdio que fez o Sonic Mania, que tem a licença do Sonic, não é um estúdio pequeno. Então não tem por que fazer aquele gráfico tosco de pixel. Porque é tosco, gente. Não adianta falar pra mim, nossa, como você é? É feio, é um colorido feio. Só por um efeito de comparação, veja lá o Super Mario Wonder do Nintendo Switch. É um jogo do Mario, no mesmo esqueminha do Mario, só que em Full HD. Deve ser até 4K aquele negócio. Mas é um joguinho de plataforma extremamente bonito e onde você consegue ver todos os detalhes, porque essa é a evolução do pixel. É como se fosse um desenho animado. É claro que você tem estúdios que fazem jogos em pixel que são extremamente bonitos. Blasphemous é um jogo incrível, uns efeitos de luz nos pixels, umas rotações enormes, uns sprites gigantescos. É bonito, mas quando você quer ver os detalhes do jogo, do personagem, é o pixel, é o quadradão. E aí, na onda de lançar novos jogos também, como saiu Tartaruga Ninja, Shredder's Revenge, o Power Rangers, que saiu há pouco tempo também, acho que o ano passado, e agora, mais recentemente, o jogo do He-Man, são jogos tão bonitos, mesmo em pixel, não vamos também ser tão chucro aqui, né? O jogo é bonito, mas você vê aquilo lá, porra, podia ser mais bonito.
E aí você pergunta pra mim, Gordo Honesto, mas você tá xingando, mas o que é o mais bonito? O que é a evolução do pixel? Desenho animado. O desenho animado que eu digo são esses jogos novos que têm essa intenção de fazer dessa forma. Streets of Rage 4 é um exemplo assim bombástico de como um jogo em pixel antigo tinha que ser feito o remake dele hoje, ou a continuação dele hoje. E aquele jogo é sensacional. É um jogo onde tudo ali é desenhado à mão. É muito bonito Streets of Rage 4. Outro exemplo também é Monster Boy and the Cursed Kingdom, que é uma continuação de Wonder Boy, lá da época do Master System. E o jogo, ele é desenhado. E quando eu falo a questão do desenhado, qual que é o lance? É que em TVs de Full HD, 4K, você vê os detalhes do olho, você vê expressões do rosto, detalhe da mão, detalhe do cenário. O que era detalhe lá nos anos 80 e 90 no pixel, você não consegue enxergar hoje. Esses jogos, com essa definição, você enxerga os detalhes. Veja Guilty Gear Strive. O jogo é um desenho animado. Dragon Ball Fighters. É impressionante aquele jogo. Ele é tudo desenhado. Tudo bem que Guilty Gear e o Dragon Ball é uma tecnologia de polígono com o acabamento chapado em cima do desenho. Mas é um desenho animado. Você vê os detalhes. E é isso que importa. Recentemente tivemos o lançamento de Ninja Gaiden em pixels e o novo Revenge of Shinobi nessa arte desenhada. Não tem nem comparação qual um é mais bonito que o outro. Shinobi é 10 mil vezes mais bonito que o Ninja Gaiden. Por quê? Você vê os detalhes do desenho. É muito bonito. Um outro jogo que foi um ótimo exemplo disso, e eu acho que esse é o melhor exemplo que tem, é o Super Street Fighter HD Remix. O jogo, ele é simplesmente o Super Street Fighter 2, que era o jogo pixelado e tudo mais, e eles fizeram a versão HD, que era você pegar sprite por sprite dos personagens e desenhar por cima. Ficou um desenho animado. Qual foi o pecado do jogo? O jogo ficou tão bonito, mas tão bonito o gráfico, que infelizmente faltou quadro de movimento para que aquele desenho todo ficasse mais fluido. Então ele ficou um negócio bonito, mas esquisito. No Pixel funcionava a falta de quadro. Nesse aí, super detalhado, não. Precisava ter uns quadros a mais. Então se você joga os dois jogos, você vai perceber a diferença. Então, ao meu ver, o Pixel ele foi ajudado pelas TVs CRT, tubão da época, deixando o gráfico mais suavizado e mais bonito. Você teve uma evolução do equipamento, do CRT, para um LCD, para um Full HD, 4K. Então você tem que acompanhar também a arte sobre isso. O desenvolvimento do seu produto ele tem que ser em cima do que você também tem. Tudo bem, você tem jogos em polígonos que são um espetáculo visual. Mas os jogos de pixel, eles também têm que evoluir nesse sentido. Só o pixel fica chinfrim. Então, esse desenho à mão, que você consegue criar detalhes, é o que vai se transformar na TV Full HD, onde você vai ter os detalhes. A TV vai ajudar ao seu jogo ficar muito mais bonito. Então, como eu disse, o pixel art ele era a tecnologia de ponta daquela época e se beneficiou das televisões da época. Houve toda uma evolução, estamos falando aí de 30 anos de evolução, tanto de equipamento, como os monitores, quanto tecnologia de desenvolvimento de jogos. O que era bonito na época vai continuar bonito se você jogar da forma correta. Não adianta você pegar um emulador e tuchar o bichão ali numa Full HD. Se você quer ver a beleza, você tem que ter o seu videogame numa TV de tubo. E é que nem eu falei, a evolução do pixel art é isso aí, é o desenho animado. Então eu acho que jogos como He-Man, que vai sair agora, Tartaruga Ninja, o Power Rangers, se eles tivessem se beneficiado desse tipo dessa produção de desenho animado, como foi Streets of Rage 4, eu garanto para vocês que os jogos estariam tinindo até hoje na boca do povo, porque é muito bonito. Bom, mas é isso, meus tchuns. Isso aqui só foi um desabafo, uma contextualização dos pixels, das telas de Full HD, dos desenhos animados e tudo mais relacionados a videogame, tá bom? Bota aí nos comentários o que vocês acham disso. Ah, Gordoneste, tem que ser pixel mesmo, não interessa. Até quando tiver 16K o monitor, eu quero pixel, eu quero ver quanto mais quadrado, melhor. É tua opinião, meu querido. Tua opinião vale ouro. Fale aí o que você acha, tá bom?
eu acho que o Pixel tem que ser superado. Como eu disse, entendo a questão do financeiro, mas você tem que ver o que é melhor para sua arte também, né? Mas é isso aí, meus chuns. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixa o like, toca no sininho e se inscreve no canal. Falei tudo fora de ordem. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Uma boa semana para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Valeu! E no próximo vídeo a gente vai falar sobre... Papai, Oi, vamos jogar videogame? vamos? O que você quer jogar? Um herói que salva pessoas. De monstros. Um herói que salva pessoas. Tá bom, De aqui monstros. Red Dead Redemption. ó. Isso mesmo. Eu pensei que era Super Mario. Super Mario é Nutella.